Então, muito bem-vindos e bem-vindas aqui para o início das nossas atividades nessa manhã de hoje. E a gente, nesse dia de hoje, a gente começa, como está previsto no nosso calendário de atividades do programa, a gente começa uma dinâmica de alguns dos dias de agendas protegidas do programa, né, de agendas integradoras. A gente começa com uma primeira parte da manhã que vai de 9 até 9h45, 9h50 no máximo, o que a gente está chamando de Café com Ideias, que é uma ideia que a gente teve junto no ano passado, nos momentos de avaliação e de planejamento do programa, onde a gente possa conhecer um pouco o que diferentes grupos de pesquisa, professores, professoras, estudantes, técnicos do nosso programa vêm desenvolvendo em termos de suas pesquisas e suas ações, né, também de extensão e de ensino, para que a gente possa fazer essa troca de ideias, esse compartilhamento do que cada um de nós está fazendo, né? E aí, esse primeiro momento, né, que a gente vai ter do nosso café com ideias, a gente vai ter, assim, a alegria de receber, né, assim, ninguém menos que nossa vice-coordenadora do programa, né, nossa querida Flávia. Deixa eu aceitar aqui o pessoal entrando. Que já está com a equipe aí também que ela vai apresentar, para apresentar o projeto de pesquisa Estudo da Magnitude das Condições Pós-Covid e suas consequências na saúde da população do município de João Pessoa, Paraíba. Né? Então, a gente vai ter o Café com Ideias, como eu disse, até umas 10 para as 10. Vamos dar um intervalozinho de 10 minutos e às 10 horas a gente volta para a reunião do colegiado, tá? É a reunião ordinária do mês de março do colegiado do nosso programa. Então, quero agradecer imensamente a Flávia por ter se colocado à disposição junto com a equipe aí para abrir o nosso Café com Ideias. Vamos estar aqui, Flávia, escutando com muita atenção e a sugestão geral que a gente dá é que vocês possam, enfim, fazer uma apresentação em 20, 25 minutos, vocês veem como vocês organizam, para que a gente tenha também uns 20, 25 minutos para perguntas, comentários, para a gente fazer essa troca de ideias entre nós. Então, Flávia, fique à vontade e bem-vindos e bem-vindas todos e todas. Obrigado. Obrigada, bom dia, gente. É uma satisfação, né? Estar aqui com vocês e apresentar o nosso projeto, né? Que deixa eu colocar aqui na janelinha para que eu possa começar a falar sobre ele. Acho que essa. Vocês estão vendo? Coloca aqui no modo apresentação. Sim, sim. Pronto. Não consigo ver vocês, né? Acho péssimo. Mas, Pedro, me ajuda aí. Se tiver alguma pergunta, depois você anota a gente pode responder. Bom, esse trabalho, esse projeto, ele é um projeto que eu estou coordenando, mas, na verdade, ele não foi concebido por mim, certo? Esse é um trabalho do professor André, né? E da Ácel, que é uma colega nossa que terminou o mestrado agora, que trabalhou um tempo, que trabalha com o professor André já há algum tempo, né? E eles vêm nessa perspectiva de trabalhar com o pessoal que teve Covid, com as pessoas que tiveram Covid, e fazer um acompanhamento. Eu vou explicar isso melhor. Né? Então, quando saiu o edital da FAPESC, o Universal, eu fui convidada a fazer uma parceria com o professor André, o professor Gabriel também foi convidado, e nós, então, aceitamos participar do estudo. Só que existiam algumas regras no edital da FAPESC que uma pessoa não podia ser coordenadora de 2 projetos, né? Não podia nem estar, se fosse do mesmo programa, não podia nem estar o nome nos 2 projetos. Então, dessa forma, como o professor André e o professor Gabriel já estavam com seus coordenando também outros projetos, eu fui convidada a coordenar esse projeto e aceitei. Então, ele é uma construção, ele teve uma concepção, né? Com o professor André, com a Ácel e com outras pessoas,
né, que eu vou falar aqui, mas eu estou coordenando, aceitei esse desafio de coordenar esse trabalho, né, que foi aprovado pelo edital universal da FAPESP, que a gente conseguiu um financiamento, e esse é um estudo que vai ter início agora, tá? A gente mandou para o comitê de ética, ele está sendo avaliado, e ele vai ter início assim que nós recebermos o resultado do comitê de ética, né, em relação à aprovação ou não. Então, o título do trabalho, do projeto, é Estudo da magnitude das condições pós-Covid-19 e suas consequências na saúde da população do município de João Pessoa. Então, esse é um projeto feito a várias mãos, né? E é um projeto que a gente chama de guarda-chuva, e vocês vão entender por quê. O objetivo geral do projeto é avaliar a magnitude das condições de saúde pós-Covid em uma unidade básica de saúde de João Pessoa, né? E como objetivos específicos, a gente tem desenvolver e validar um questionário para avaliação dessas condições pós-Covid, aplicar um questionário para avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde dos indivíduos sobreviventes por Covid, que é esse instrumento EQ5D, que nós vamos falar sobre ele, e realizar um estudo piloto com a aplicação do questionário desenvolvido na USF, que será o USF do Grotão. Tá? Esse é o nosso cenário, onde será desenvolvido o projeto, é a Unidade de Saúde da Família do Grotão, onde o professor André tem uma inserção há muito tempo através da residência, né? É uma unidade básica de saúde que já concorreu a prêmio, né, pelo método de monitoramento da Covid-19, então já saiu, concorreu ao prêmio eu acho que foi pela OMS, se não me falha a memória, tá? Então, existe não foi à toa, né, que foi escolhida essa unidade. É uma unidade grande, é uma unidade integrada, heterogênea, né? Então, é uma unidade, digamos assim, que seria um modelo para que a gente pudesse desenvolver um questionário e validar, para que a gente pudesse, então, a partir desse questionário desenvolvido e validado e feito o estudo piloto no Grotão, a gente poder ampliar esse questionário para o município, enfim, tá? O Grotão é uma unidade, como vocês viram, uma unidade modelo para monitoramento do Covid-19, e desde o início da pandemia, existe uma ficha de atendimento que foi desenvolvida para o monitoramento e rastreamento dos casos suspeitos de Covid, tá? Desde fevereiro de 2020, março, né, 2020. O pessoal da Residência Multiprofissional em Saúde Mental, da Residência Médica de Saúde da Família e Comunidade, as duas que vêm da Universidade Federal da Paraíba, criaram essa ficha, tá? Para detectar, para rastrear os casos suspeitos de Covid-19, né? E para sistematizar os casos suspeitos e positivados para Covid-19 dentro do Grotão, certo? Até março de 2021, existiam 932 indivíduos lá listados como suspeitos ou confirmados para a doença dentro do Grotão. Só que, segundo o professor André me disse semana passada, já existem quase 2 mil, existe um banco, tá, de quase 2 mil pessoas com os dados sociodemográficos, dados clínicos sobre sintomas, enfim, né, e sobre sintomas antes do Covid, ou no Covid, o que está sentindo, né, de onde são essas pessoas, de que área, enfim. Então, existe uma descrição dessas pessoas, existe um banco com a descrição de quem são essas pessoas no Grotão, que já está chegando perto de 2 mil pessoas, tá? Esse monitoramento, ele não deixou de existir até então. Então, a partir desse banco que já existe, já foram produzidos boletins, tá? Para se dizer a situação do Grotão para o município, materiais didáticos, materiais científicos. Então, isso já está, esse projeto, ele vem a partir desse banco
que já existe, né, para essa descrição, para esse rastreamento dos casos suspeitos de Covid, né, e a gente pretende, então, pegar as pessoas que estão nesse banco e começar a trabalhar com elas para ver o pós-Covid, né. Estamos discutindo, né, nesse momento, vamos até sentar para discutir, estamos muito no início, né, sabemos o que queremos, que é o objetivo específico, queremos validar um questionário, queremos aplicar esse outro questionário que eu vou falar para vocês, mas a gente tem algumas questões, e a gente pode até trocar uma ideia, né, depois que eu terminar a apresentação, sobre, primeiro, nós vamos pegar todos os casos pós-Covid, ou vamos pegar só quem tem Covid longa, quem apresentou Covid longa, porque os sintomas podem ser diferentes. Nós vamos pegar todo mundo, depois dividir quem teve Covid longa e quem não teve? Ainda não sabemos, né? E precisamos saber para construir o questionário em cima dessa proposta. Então, estamos discutindo como fazer. E outra coisa, a síndrome pós-Covid, né, o pós-Covid, ele cada dia aparece uma novidade. Então, uma situação, é uma temática muito nova, né? E nós estamos, então, coletando todos os dados que aparecem, porque, pelo que temos visto, existem sintomas de toda a ordem, né? Sintomas neurológicos, problemas motores, problemas de toda a ordem no pós-Covid, né? Problemas respiratórios. Então, a gente está coletando dados agora sobre o que seria essa síndrome pós-Covid, quais os sintomas que têm sido prevalentes, né? E quais os que a gente tem até empiricamente ouvido falar, para que a gente possa captar isso através desse questionário que a gente está pretendendo desenvolver, tá? Qual a população-alvo? Os adultos e idosos da unidade básica do Grotão, né? E vão ser definidos como elegíveis aqueles usuários com histórico prévio e confirmação por meio de diagnóstico laboratorial para Covid-19. Então, nesse banco de dados, a gente tem todos esses dados. Se positivou, se foi teste laboratorial, que tipo de teste foi. Então, a gente tem esse dado nesse banco de dados. Em relação ao desenvolvimento e validação do questionário, né, a metodologia para a construção vai se dar a partir dessas etapas pré-estabelecidas. A gente vai estabelecer a estrutura conceitual, definir os objetivos do instrumento, e por isso mesmo a gente precisa definir, enquanto grupo, se a gente vai tratar a síndrome, o pós-Covid imediato, ou a gente vai tratar a Covid longa, né? E aí a gente vai tratar a síndrome pós-Covid propriamente dita, né? A população envolvida, a gente já sabe, vai ser o pessoal do Grotão, né? Que vai ser nosso público-alvo para a validação do questionário, né? Até pela heterogeneidade da própria unidade. A construção dos itens e das escalas de resposta, a seleção e organização dos itens. A gente sabe que quando a gente aplica um questionário, ele não pode ser muito curto, porque ele pode não captar as respostas, todas as respostas que a gente gostaria, e não pode ser muito longo, porque você pode cansar o entrevistado ou aquela pessoa que vai responder, mesmo se ela responder sozinha, né? E isso pode causar um viés, né? A estruturação do instrumento, como que a gente vai estruturar o instrumento, como que a gente vai colocar de forma que seja claro para que as pessoas respondam. E aí sim a gente vai validar, né? E depois que a gente vai validar esse conteúdo, a gente precisa de uma amostra, né? De uma pequena amostra do pessoal do Grotão para validar esse conteúdo. E depois dessa validação a gente faz um teste, né? Um pré-teste com outro grupo também da unidade do Grotão. Tudo isso está proposto, tudo isso é o projeto que faz parte do projeto que nós colocamos para a FAPESC, né? E que foi aprovado. O outro questionário que a gente pretende usar é o questionário EQ 5D, né? É um questionário criado por um grupo chamado Eurocall. Então, é um questionário utilizado na Europa, né? Lá, em larga escala na Europa,
na Ásia, né, para avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde das pessoas, e ele tem 5 dimensões, que são essas dimensões aí. Ele avalia o estado de saúde a partir de 5 dimensões: mobilidade, cuidados pessoais, atividades habituais, dor / mal-estar e ansiedade e depressão. E a partir, ele faz perguntas dentro dessas 5 dimensões, tá? E ele tem 5 níveis de resposta, que vão indicar depois numa escala, né? Tipo um score. Nenhum problema, pequenos problemas, moderados, graves ou incapacidade. Ele é um questionário que já foi utilizado aqui no Brasil. Inclusive, eu vi uma dissertação de 2015, foi apresentada em 2015, que foi utilizado, esse questionário foi utilizado dentro de um estudo bastante grande, com uma amostra de mais de 5.000 pessoas, né? E nós também estamos discutindo que, embora ele tenha sido usado aqui no Brasil para em estudos grandes, né? Nós estamos discutindo também a necessidade da gente, de repente, fazer uma validação para o nosso grupo, porque é um questionário que foi traduzido, né? E a gente tem o entendimento de que, quando o questionário é traduzido, ele precisa ser validado para a língua em que ele foi traduzido, né? Mas ele tem sido utilizado aqui no Brasil. Eu ainda não achei nada aqui no Brasil que tenha falado sobre a validação dele aqui dentro, mas foi utilizado sim, traduzido e utilizado, porque ele já é um questionário validado e utilizado na Europa, na atenção primária na Europa, tá? Então, a gente também pretende aplicar esse questionário junto. Então, além desse questionário, para ter o conhecimento de quais são os sintomas ou os problemas mais prevalentes no pós-Covid, então, como é que essa pessoa agora está em relação ao estado de saúde? O que ela relata em relação a essas 5 dimensões no pós-Covid? Então, assim, a gente acha que vai ter uma ideia mais completa, né, de como estão esses indivíduos e de como é que a gente pode tratar da melhor maneira, né? A ideia é que possam ser desenvolvidas políticas públicas em cima desses resultados e que a gente possa ampliar esses nossos dados, né, depois que a gente fizer esse estudo piloto no Grotão, ampliar esses dados para o município, usar tanto o questionário que nós vamos criar, junto com esse, para o município. Então, essa é a nossa proposta inicial, né? E, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, nós estamos discutindo, o projeto está no Comitê de Ética, nós estamos discutindo, até devolvo para vocês o que vocês acham, né? Se vocês têm algum conhecimento mais familiarizado sobre o pós-Covid, ou se vocês têm lido sobre o pós-Covid, o que é que vocês acham a respeito do que a gente falou agora, sobre estudar pós-Covid longa ou pós-Covid imediato, enfim. Essa é a nossa, estamos nessa discussão, né? A Ácio, que está aqui presente, ela concebeu o projeto junto com o professor André, como eu falei para vocês. Ela é médica, né? Ela terminou o mestrado agora no modelo de decisão em saúde, e ela está com a gente, vai estar com a gente nessa construção desse questionário. E o Caio, que é meu orientando, ele vai ser a dissertação dele, né? A construção e validação desse questionário. Então, é um desafio grande para todos nós, por causa da própria temática, né? Mas resolvemos encarar, né? E por que eu disse que é um projeto guarda-chuva? Porque existem muitas possibilidades de trabalho em cima do que já existe, desse banco que já existe, né? E do que nós vamos fazer. Então, nós temos pretensões de PIBICs, né? De absorver outras pessoas em mestrados. A gente tem possibilidade, né? Mais para frente, de repente, continuar acompanhando essas pessoas para avaliar, né? Então, esse projeto, ele é um recorte inicial do que a gente pretende, do alicerce, né? O que a gente precisa agora? A gente precisa saber como é que estão essas pessoas. E aí, a partir daí, nós vamos fazer o quê? Iremos pensar
né? Aceitamos parceria, aceitamos sugestões e estamos bem felizes e entusiasmados em caminhar aí, né, Ácio? Em estar nessa jornada aí, todo mundo junto, tá? Era isso, Pedro. Beleza, muito obrigado, Flávia. Fiquem à vontade então, Flávia. Aí você pode até ir fazendo a mediação. Quem quiser pode ir levantando a mão e a gente vai fazendo o bate-papo. Flávia vai fazendo o meio de campo. Eu Então, já gente, peguei alguém um tem alguma café, viu? pergunta? Para fazer fiel à atividade, viu? Muito bem, Eu Felipe. estou na água. Pronto, já temos uma mão levantada. Pode coordenar, Flávia. Pode falar, Ácio. Muito obrigada. Bom dia para os todos e as todas. No primeiro da minha fala, eu gostaria de agradecer pelo convite. Uma grande honra de participar na sua reunião de hoje. Como professor, eu gostaria só um pouco de comentar, porque a professora Flávia já falou bem detalhado sobre o nosso projeto, do que nós pretendemos de fazer com este estudo. Só gostaria um pouco de adicionar alguns comentários. Como a professora já falou, nosso projeto foi iniciado desde 2020, desde o início da pandemia, e foi motivado pelo surgimento de nova doença, do novo coronavírus. E no início, no estágio início do nosso projeto, foi focado no monitoramento e rastreamento das pessoas suspeitas ou confirmadas por Covid-19. Mas quando chegou o ano 2020, a gente percebeu que a doença é multifacetada, que demanda uma abordagem multidisciplinar para entender estas lacunas científicas sobre as características clínicas, sociodemográficas, entre outras, para a população residentes do João Pessoa. Também, ao mês, no ano passado, ele surgiu um guideline sobre a necessidade de estudar este condição pós-Covid, ou como conhecido no mundo, long Covid, desde que as novas variantes, o surgimento das novas variantes de Covid ainda continuam de ser apresentadas, ainda continuam de afetar a saúde e bem-estar da população. Por isso, dizer que a doença acabou de ser presente ainda não podemos, infelizmente. E como vocês já comentaram, desculpa, lá na China começou de novo o lockdown, desde de surgimento do novo wave da doença. Principalmente o projeto tem base de dados. A base de dados, como a professora falou, quase 2.000 pessoas residentes do João Pessoa, que tem toda essa descrição de características demográficas, características clínicas, até de tratamento que eles foram recebendo ao longo da doença. E nosso foco, nosso objetivo de avaliar todas estas características, incluindo clínicas, porque tem que saber que não cada sintoma pode ser relacionado ao COVID. A pessoa pode ter comorbidades, pode ter outras condições, e também não cada caso de COVID tem seus impactos diretos e indiretos. A pessoa poderia ter uma doença assintomática, mas pela condição da vida, pior, pelos alguns outros aspectos, a doença impactou a vida da pessoa. Isso também traga essa definição de síndrome pós-Covid. E, principalmente, nossa abordagem, que vocês já ouviram, tem duas abordagens, qualitativo
e quantitativo. E esse estudo bem novo, tem poucos artigos brasileiros e internacionais sobre isso. Cada dia cresce, mas ainda a doença bem difícil de estudar. Por isso, essa foi nossa motivação. E nós gostaríamos de saber as suas opiniões, algumas sugestões. Agradecemos se vocês podem dar para nós algumas dicas. Muito obrigada. Obrigada, Ásia, por complementar a minha fala. Eu queria ouvir vocês, gente. Sugestões, opiniões. Flávia e Ássel, você já tem clareza de como vão fazer a parte de campo do questionário? Ali eu vi as etapas, né, de validação ali que vocês optaram, né? Até anotei a referência aqui, eu achei interessante a estrutura ali de validação do instrumento, e aí termina ali no pré-teste. Mas esse pré-teste, vocês estão pensando em fazer aquela receita, né, bem tradicional do teste e reteste, com uma semana para ver a reprodutibilidade do instrumento? A ideia é essa. A ideia é essa, né? E assim, toda essa parte antes do pré-teste é bem teórica, né? Bem da construção teórica do questionário, mas na hora do pré-teste a gente quer fazer lá para ver a validade, a reprodutibilidade do questionário. E a minha principal, é o que eu estava falando na apresentação, a minha principal dúvida nesse momento é sobre o outro questionário, né, o EQ 5D, porque ele é um questionário que não está, embora tenha sido utilizado aqui no Brasil, eu ainda não encontrei uma validação dele no Brasil. E a gente sabe que para fazer qualquer tipo de associação, né, quando a gente fala em epidemiologia, qualquer tipo de associação, a gente tem que partir de um instrumento que esteja validado, né? Então, por exemplo, o EBIA, que é a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, foi um questionário que foi criado nos Estados Unidos, mas que para ser utilizado aqui, hoje é utilizado largamente, é utilizado, né, Ministério da Saúde, enfim, para ele ser utilizado aqui, ele foi traduzido e validado para cá, né? Então, eu não vou questionar os demais trabalhos, mas eu fico em dúvida se a gente não precisa fazer isso. Então, eu estou procurando se houve essa validação aqui que eu não encontrei ainda, né? Nós não encontramos ainda, se vai precisar, já que a gente vai seguir todo esse rigor metodológico para a construção do questionário da síndrome pós-Covid, né? A gente tem colegas assim que investem muito na psicometria e fazem até a adaptação transcultural do instrumento, faz a tradução, a retradução, para ver se quando volta para o inglês ou para a língua original, ele ainda está parecido com a ideia, com a ferramenta original, né? Só que isso demanda trabalho, assim, né? Eu acho que vocês têm que fazer uma análise do tamanho das pernas de vocês, assim, sabe? Ou coloca um estudante só para pensar isso, porque aí você tem essas etapas que complexificam, né, o processo, né? Eu pensei se não seria uma saída para vocês, talvez, aproveitar um instrumento que já está validado e apenas fazer uma análise fatorial confirmatória, aplicando já no campo e, olha, vamos ver se as dimensões do instrumento aqui são confirmadas com a nossa amostra, e tem que ver se o tamanho da amostra dá conta de fazer esse tipo de análise, mas você partiria da premissa que ele foi bem traduzido e pularia todas essas etapas de adaptação transcultural, assim, né, de fazer a tradução, retradução e partiria logo para a testagem dele. Talvez fosse uma alternativa mais, assim, um atalho que também é valorizado, digamos assim, em termos acadêmicos. Olha, já teve uma tradução, a gente está fazendo aqui a análise
fatorial confirmatória para ver se as dimensões do instrumento são válidas, né? Se elas fazem sentido, né? É uma ideia, Felipe. Eu trabalhei a vida inteira, né? Trabalho ainda com consumo alimentar. E na época da minha dissertação de mestrado, do doutorado, na verdade, eu desenvolvi e validei um questionário, né, de frequência para utilização no meu estudo. Então, eu tenho uma cabeça um pouco conservadora em relação a isso, né? Trabalhei com o professor Cazuza, que no LONCAFES, né, para a gente poder fazer o LONCAFES e avaliar a qualidade de vida das crianças, a gente fez a validação do Kids Screen, né? O Kids Screen reduzido para colocar no LONCAFES. Então, a gente validou o Kids Screen, fez as análises, né? Então, mas é uma ideia. Eu acho que a gente queima algumas etapas, né? Em relação ao tempo, a gente tem 3 anos para apresentar esse relatório final. A gente tem 3 anos, né? E sobre a responsabilidade do Caio, por exemplo, já está a construção desse questionário, desse primeiro, né? Então, seria o caso também, se fosse validar, como você falou, dá para essa responsabilidade, né, para um outro aluno ficar com esse outro questionário, né? Mas aí a gente precisaria que esse aluno não surgisse agora, para que a gente pudesse correr junto com o Caio, né? O Caio de um lado, essa outra pessoa do outro lado, para que na época, para que terminasse mais ou menos juntos para fazer esse estudo piloto com o pessoal do Grotão, né? Então, não sei, mas eu acho que fazendo isso que você está dizendo, indo por esse caminho que você está sugerindo, talvez fosse uma boa alternativa. Obrigada, Felipe. Mais alguém? Ninguém? Alguma dúvida, alguma pergunta? Raíssa aqui nos parabenizando. Mariana, muito interessante. Eu vou de novo aqui, Flávia. Teve um momento que eu só estava ouvindo, eu não estava vendo a sua tela. E aí eu não vi quais são as dimensões daquele questionário que você disse, o europeu. Quer que eu mostre? Deixa eu te mostrar. Vou falar as 5 dimensões que vocês que tá, estão te digo. Mobilidade, cuidados pessoais, atividades habituais, dor, mal-estar e ansiedade e depressão. Então ele é bem mais funcional, assim, ele não é muito clínico, Sim. né? Ele é mais Não. pensando nas... Por isso que a gente queria os dois, entende? Porque esse que a gente vai ser construído vai ser mais clínico e esse outro mais funcional. Então, a gente acha que um complementa o outro, para que a gente tenha um quadro uma visão mais ampla, né, dessas pessoas no pós-Covid. Aí só viagem, viu? Também, só viagem, assim, né? Eu acho que o momento é isso, né? De viajar mesmo, Sim. A gente tem as diferentes variantes, né? E aparentemente elas têm impactos distintos, né, na saúde das pessoas, né? E aí será que teria alguma forma de agora retroativamente é muito complicado, né? Como é que se faz isso, né? Mas talvez ao menos pelo tempo que a pessoa relata ter sido infectado, né, ter sido acometido pela Covid, tentar identificar, olha, naquela época era variante tal, então os principais sintomas, os agravos, as intercorrências, os desfechos de saúde surgiram relacionados àquela variante, foi isso. Mas aí vai ter algum momento ali que vai estar meio cinza, assim, né? Que vai estar meio uma variante em cima da outra, você não sabe se pegou a beta ou a outra. Principalmente agora, né? Delta, Ômicron e Delta Cron. Então. Agora, para esse final, é que as coisas complicaram mesmo. Houve um boom, né, de casos e agora temos a Delta Cron. Se fosse um estudo prospectivo para frente, daria para fazer uma parceria com a clínica, né? E aí, olha, adoeceu, peraí, vamos ver qual é a variante, né? Assim, com laboratório e tal, assim, aí são outros 500, mas vocês vão fazer retrospectivamente, né? Mais complexo aí, né?
Beleza, Pedro, parabéns. obrigada, Eu acho que Felipe. vai ser um baita desafio aí, vai ser bacana. Olha, nem fala. Pedro. Pedro, depois o Will. Um destaque, né, assim, de pontos que eu acho bem importantes, assim, que a pesquisa de vocês revela, assim, aí eu tô falando um pouco, assim, do jeito de fazer e de conduzir a pesquisa na pós-graduação, na visão que eu tenho, assim. Eu acho que a pesquisa tem 3 pontos fortes muito interessantes. Primeiro, é uma pesquisa que surge de uma exceção do professor André, né, inicialmente, de longo tempo num território e numa unidade básica. Então, assim, eu acho que essa construção dessa relação, sabe, dessa parceria, né, da gente enquanto docente, da própria instituição, da universidade, com unidades de saúde, com território, ele se inseriu lá pela graduação, em estágio, pela extensão, e essa inserção foi se desdobrando em estudos e pesquisas como esse também que vocês estão revelando. Então eu acho esse ponto muito importante, inclusive quando a gente pensa a discussão toda de impacto social. Ou seja, o impacto social, na minha visão, não é uma coisa que você, assim, né, uma ideia que cai do céu, ou enfim, ou você acorda e tem. Você constrói. E você constrói isso, e para ser uma construção de forma respeitosa com as pessoas que trabalham nos serviços e que convivem nos territórios, tem que ser uma construção para e passo, de longo prazo, a partir da qual as coisas vão se desenvolver. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é esse. Segundo ponto, que aí não ficou só André. Então, ele chamou Gabriel, chamou você, né? Tem a companheira Ácel, mas o que eu estou querendo assim, a capacidade de parceria interna dentro do programa e entre as diferentes áreas do programa. Então, André é da política, gestão e cuidado, você, Gabriel, da epidêmio, construindo, né, essa relação, né, e essa colaboração. Então eu acho que outro ponto muito importante é esse. E um terceiro ponto importante é o financiamento, ou seja, né, eu acho que é um dos primeiros projetos assim do nosso programa. Com certeza tem outros, mas assim é uma lista assim de projetos que nasce aqui no programa também pela relação nossa e que a gente conquista um financiamento importante junto à FAPESC, que a gente sabe que isso não é fácil, né? Eu mesmo prometi a mim mesmo que ia ficar uns bons anos sem coordenar nenhum projeto financiado. Depois de algumas experiências que eu tive, eu sei o trabalho, a luta que é, porque além da luta de pesquisador e pesquisadora, é a luta de administrar recursos, né, de uma forma lidando com a burocracia do Estado. Então, parabéns, mas é muito importante também e engrandece o nosso programa. Então, parabéns aí para vocês. É só destacando um pouco esses 3 pontos que eu acho exemplares assim. E claro, acolhendo todas as sugestões que Felipe fez, eu acho bacana. Acho que esse momento também é para isso, é para também provocar vocês, para vocês saírem com boas reflexões daqui. Obrigado, valeu. Obrigada, Pedro. Wilton ou Ana, vocês escolhem. Oi, Flávia. Ele. Oi, Wilton. E aí, Pedrão, tudo bom? Eu fiquei acompanhando assim, meio não muito concentrado, que eu estava aqui enrolado com umas coisas aqui. Mas eu achei a proposta super interessante, e inclusive por alguns desses aspectos aí que o Pedro destacou, né? Que é a continuidade de um processo de vivência na realidade do serviço. Eu queria te perguntar se vocês pensaram, porque eu realmente posso ter passado batida aí, o perfil na construção da análise, o perfil do usuário do serviço, né? Se vocês pensaram em organizar por alguns aspectos sociais, né, mais específicos, como a questão desses temas de identitarismo, sabe? Gênero, outras afiliações, a questão. Eu também estou muito interessado assim numa questão sobre o direito de propriedade, sabe?
Eu achava que a gente tinha que começar a ver um pouco disso, assim. Não só renda, escolaridade, os indicadores tradicionais, né? Por conta de que eles têm uma limitação, assim. E talvez pudesse avançar alguma coisa. Realmente eu não sei o que pensar, né? Eu só pergunto se vocês estão pensando também. Não sei se posso Bom, responder para o professor pode, Wilker. Ásia, já ia te pedir para responder. Agradeço, professor, pela última pergunta. A gente já construiu um perfil dos usuários, os próprios pacientes que tinham COVID. O perfil contém os dados demográficos, por sexo e por faixa etária, desdobrados por 10 anos, 0, mais de 100 anos. E isso foi analisado, toda a categoria, de número total e porcentagem. E a dimensão, digamos assim, social, que contém dados de raça, cor, grau de escolaridade. Nós já temos estes dados até que analisados, mas desde que nós vamos continuar, temos uma base de perfil. Descobrimos algumas coisas muito interessantes que nós pretendemos de publicar sobre isso. Só gostaria de comentar que já temos perfil. Ok. Tá bom, obrigado. Ana. Oi, vou tentar ser bem rapidinha, que eu vejo que o tempo está curtinho, né? Mas eu perdi alguns momentos, porque tive que dar uma saidinha, mas é pelo que a Ásia acabou de falar, então vocês começam com a faixa etária desde os 0 anos, né? Então vocês incluem crianças, não é isso? Professora, desde o início foram incluídos todos os grupos de faixa etária. Mas, para nosso projeto, nós pensamos de focar nos adultos e idosos, porque eles foram um grupo de risco maior de ter Covid, de ter complicações de Covid, incluindo séculas de Covid. Por isso, foram incluídos estes grupos. Mas nós temos banco que tem crianças também, e muito importante para nós analisar estes grupos etários também. Pronto, perfeito. Era nesse sentido que eu ia dizer, porque nós temos poucas pesquisas mostrando qual é o impacto em criança. E considerando que a gente tem visto, né, não digo atraso, mas assim, essa questão de só agora estarem sendo vacinadas, né, e o fato dessa criança estar em formação e desenvolvimento ainda, vários órgãos até, sistemas, então eu fico muito, muito curiosa, né, pensando então nesse impacto da Covid longa, e o quanto essas crianças irão viver ainda, espera-se, a gente tem essa questão aí, eu gostaria muito de ver esses resultados de crianças sendo explorados também, porque eles podem trazer informações inéditas e mostrar para a gente como é que a gente tem que manusear e manejar essas crianças que tiveram Covid e possíveis sequelas, né? Então, lindo trabalho, desejo muito sucesso e trabalhe com essa faixa etária também, porque a gente precisa compreender melhor o que essa pandemia vai estar causando e vai causar, o impacto dela nesses indivíduos. Muito obrigada, professora. Ana, obrigada. Olha só, Pedro pediu para a gente ir concluindo, né? Eu vou te dizer que nós temos base de dados, nós temos financiamento para essa parte que eu falei agora, e a gente está precisando de gente, né? De gente para explorar, e tem muita coisa para ser explorada dentro dessa base de dados, né? Então, por exemplo, nós escolhemos adultos e idosos, mas você está trazendo, né? Essa questão da criança e do adolescente. Ela está no banco, ela está nessa base de dados. Mas a gente não tem pernas, digamos assim, para trabalhar as crianças agora, né?
Mas a gente está aceitando, gente. Está aceitando parceria, né, professor André? Estamos aceitando parceria, estamos aceitando quem quiser colocar a mão Vem na pro massa junto Brotão, com a gente. gente. Fala aí, André. Vem pro Brotão, não é não, Flávia? Desculpa aí estar Vamos embora bagunçando pro o coreto. Brotão. Eu tô aqui, já tô no campo. Vem pro Brotão, aí esse trabalho é muito interessante. E tá aí com Flávia, Ácio, Gabriel e os alunos, vai ser legal. O Pedro já tá demandando, viu, Flávia? Coisa no território que a gente tem que articular aí para ele. E eu acho que é uma oportunidade ímpar que a gente tem de estudar o território onde a gente professa a nossa prática acadêmica, né? Eu acho que vai ser bem legal esse trabalho. E estou aí sob seu comando, Flávia. Imagina. Viu, Ana? Foi indireta para você, tá bom? Eu entendi. Gente, ó, são 9h52, daqui a pouco vai começar a reunião do colegiado. Quero passar para Pedro, quero agradecer esse momento. Acho que esse nosso primeiro Café com Ideias foi muito bom, né? É muito bom, acho que vocês que discentes que estão aqui, convidem, né? Estimulem seus colegas a participarem desse momento, né? Eu acho que é um momento de troca, de conhecimento, do que o outro está fazendo, né? De conhecimento do projeto, dos projetos dos professores, de conhecer um pouquinho do que vocês também estão fazendo, a gente também quer conhecer, né? O que vocês estão fazendo, a prática de vocês, como isso se alinha à proposta do programa, né? Então, a partir desse momento de hoje, né? Se você acha que foi válido como discente, eu como docente achei que foi muito válida essa troca de ideias com os meus colegas, né? Nós que somos professores, que vivemos assim, sem tempo de parar, muitas vezes a gente aproveita momentos de banca para trocar ideias, né? Quando tem uma banca de algum aluno, a gente aproveita o momento para trocar ideias, né? De fazer um cafezinho rápido com ideias. Então, a gente ter uma vez por mês uma chance de, por uma hora, né, trocar ideias a respeito de diversos temas, né, de conhecer e de se familiarizar, né, e de ter ideias, né, a partir do que a gente ouve, porque a gente aprende com o que a gente ouve, né, muito. Então, estimulem seus colegas a estarem aqui, tá? Acho que vai valer muito a pena. Para mim, valeu muito a pena hoje. Quero agradecer ao Pedro pelo convite e convidar vocês para a próxima. Tá com você, Pedro. Conclua aí para nós. Obrigado aí, Flávia, Ácel, André, né, todas e todos, Gabriel, né, que está na equipe. Obrigado por essa oportunidade. Acho que estreamos muito bem nosso Café com Ideias e já fica o convite aqui, né, para o próximo, né? Vou até confirmar aqui na agenda qual é o dia, que quem se sentir à vontade para compartilhar, né, suas ações, por favor, é só demandar coordenação através de Flávia, através de mim ou no próprio e-mail do programa. O segundo Café com Ideias é 4 de abril, viu? Daqui a mais ou menos uns 15 dias. Então, vocês já fiquem aí convidados e convidadas a fazer essa rodada também, tá? Então, obrigado a vocês. Vamos dar aí 5 minutinhos de intervalo e de 10 horas a gente volta para a reunião do colegiado, tá bom? Obrigado todo mundo. Ótima atividade. Até já já.